trouxeram nos corações hoje? Eu tenho uma dúvida. Hoje eu vou de cara já. Sobre a missa de sétimo dia. Tá. E eu tive na missa de sétimo dia agora, há pouco tempo. E assim, eu me senti tão deslocada, assim, eu não via muito sentido nas. Como é que se chama aquelas coisas que acontecem durante uma missa? Eu esqueci o nome. Rituais? Os rituais, vai. Assim, sobe, desce, levanta, tudo igual, né, tal. Nossa, fiquei assim com a cabeça tão longe. Qual é a importância? Porque eu vejo que todo mundo de qualquer religião acaba fazendo uma missa de sétimo dia. É muito importante para o espírito isso? Ou, se você não vê sentido, não precisa fazer? Ou é um conforto para a família, né? Não sei se chega Vamos assim. lá. Depende da intenção por trás da ação. Então, se o propósito é de acolhimento dos corações, de sensação de que vai em paz, sabe? De desprendimento. Essa é a intenção, de honrar, uma homenagem, honra a memória daquele que não está mais aqui, que fez a passagem para outro plano. Então, honrar. Pense dessa forma. Então, se for para lamentar, por isso que é muito individual. E aí são as tradições, que nem sabe, não se sabe hoje quem foi que começou, só segue a tradição, certo? Para aqueles que não participam por exemplo, do ritual de despedida do velório, né, e tal, ainda tem uma segunda chance de estar bem consigo, de fazer parte do ritual de despedida e honrar a memória. Então, usar palavras como honrando, né, missa em honra, encontro em honra, em memória. Entendi. A minha dúvida era mais, porque um dia nós conversamos aqui sobre a necessidade do batismo. Ótimo. E até você explicou, tá. Você explicou que era muito importante para o espírito não. o batismo. Não tem, então é mais uma honra terrestre, vai. Isso. Entender um fim de ciclo. Entendi. É um acalento aos vivos. E uma oportunidade desse fechamento, vai. Para aqueles que ficam. E aí, lógico que isso chega no irmão que se foi. Lógico. Então, essa responsabilidade ela é muito importante para o que se vai, né? O que está sendo emanado. E quanto mais... o que acontece? Aquele que se foi acaba tendo uma dosagem da importância do legado que deixou, por exemplo. Que é ser memória, em memória, certo? Entendi. O que significou. Mas isso não significa, não representa a dosagem da caminhada. Entendi. Não é quanto mais pessoas, quanto mais pessoas ali, vai ganhar mais pontos. Não tem nada disso, entendeu? E não é se não tem, não existe a proteção, não, nada disso. O caminho daquele que se foi é depois que foi, é outro processo, é outra, não tem o mesmo juizado da mente terrena, né? Entendi. Certo? O que mais? Mas na hora de um momento assim, se estão todos com carinho da lembrança, ele sente quem já partiu? Quem já partiu sente, tipo, tudo, conforto? sente. Tipo, sente. uma aceitação de que de repente ele não estava aceitando que tinha partido. E aí uma missa de sétimo dia com um carinho assim, a alma que desencarnou consegue sentir isso? Ajuda alguma coisa? Consegue sentir, tudo se sente. Toda a intenção, né? Lembra? São conectados. Então, se a minha mente, o meu coração
chega no irmão encarnado, a onda vai, né? É tudo energia, então a onda chega. Imagina no irmão que não está mais conectado à carne, a onda chega e sente muito mais. Então escuta de onde vem, pode ser que não chegue-se aqui, mas escuta. Escuta uma prece, escuta um choro. Dependendo de como está o desprendimento, isso auxilia no caminhar ou pode gerar perturbação, sim. Mas não deixem de colocar para fora o que precisa ser colocado, porque o luto ele faz parte, né, do processo daquele que fica e daquele que vai, desse soltar, né? E aí o entendimento daquele que vai, com o passar do tempo, ele é mais, de acordo com a aceitação, ele acalenta, porque te dá a noção do todo, te dá a noção de que ninguém desaparece, ninguém some, certo? Que a vida continua, então essa noção do infinito, ela é real. Agora, para a mente terrena, o apego da matéria faz com que a despedida não seja fácil, seja simples. E os dias seguidos, demora-se muito para aquele espaço ficar vazio, né? Então, faz parte desse processo seu da alma, daqueles que já se despediram, né, de outras almas que já se foram. Então, são processos diferentes, certo? E aí, com isso, chega, mas tem que tomar cuidado para não achar que se não tem isso, a alma não chega na luz, por exemplo. Não, entendi. Eu perguntei só para saber de sentimento mesmo, não achei. Que essa foi a pergunta, tipo, precisa ter para acontecer? Não é isso. Entendeu? E aí as pessoas celebram 7 dias, 30 dias, 1 ano. A finalidade assim, desses períodos é nula, é só uma celebração da lembrança e uma reunião de pessoas. Assim, claro, na Igreja Católica faz um sentido porque tem os dogmas, assim. Perfeito, dia, são as crenças. Aí entram as crenças, entram as limitações e entram isso. Então, para o todo, no universalismo, se faz diferença especificamente os prazos? Não, porque nós estamos falando daqueles que se foi, estamos falando daqueles que ficam. E aqueles que ficam tem que padronizar, parece, sabe? Tem que... Missa de aniversário de morte, de aniversário de vida. E aí você entende, então, porque aquele que dá o nome é porque acalenta o seu coração. Que aí eu estou fazendo algo que me alivia e me conecta com aquela alma que se foi. É isso. Não é para aquele que fica, não para aquele que vai. Certo? Essa é. Não tem sentido para mim eu colocar lá o nome daquele meu irmão que eu sinto falta. Então hoje especificamente, que é data que fez data de que ele se foi, eu vou dar o nome. Porque assim eu me sinto conectado com ele. Olha aí. A intenção e toda a ação foi feita pelo encarnado. Entende? É porque essa noção de tempo é uma coisa. Perde-se totalmente quando. Exatamente. Então, assim, porque não precisa da data para que algo aconteça. Você pode se conectar, né, mandando energias positivas e o tempo todo, o dia inteiro. Não necessariamente de 7 em 7 dias ou algo do tipo. Finados e essa coisa de celebrar os mortos. É isso. Por que celebrar os mortos? Assim, na memória. Verdade, também dentro da Igreja Católica, assim, a gente sabe, mas assim, para nós, assim, então, espiritualistas. Em memória, né, digamos que seja um momento de reflexão, de entendimento, quanto existe a aceitação, o quanto existe a crença de que sim, está no meu lugar, está no seu processo, está no caminho e eu estou aqui no meu. É um momento de reflexão.
mas é sempre em memória, não de lamentação. Ir ao Zero cemitério, lamentação. levar flores para um... Se isso significa algo, Sim. é o simbolismo daquele que fica. É delicado falar, é duro. Sim, Ela sim, sem dúvida. ela fica com medo de falar, Sim. mas porque é a verdade. E aí, Não, nem faço parte sobre isso, porque É. senão cai pra cima dela. infelizmente, isso. Porque senão parece que é o julgamento, mas não é o julgamento, é a verdade. A verdade é essa. E se faz sentido para o seu coração fazer esse ritual, faça. Mas faça, porque na sua mente terrena tem esse significado. E se você fizer dentro da sua casa, a sua prece, a sua oração, se você for a um templo, fizer também, tem o mesmo significado, porque você tem esse poder dentro do seu coração de se conectar com aquele irmão que se foi. E a onda vai chegar lá. Certo? Você não precisa passar a noite ou o dia de uma forma diferente, mas se mantenha reflexivo. Então, de repente, para aqueles que estão ligados no 350, que não pensam em nada nem ninguém, muito menos naqueles que já partiram. Querendo ou não, um dia como esse é uma oportunidade de lembrar de alguma coisa, de mexer em alguma coisa. Então, assim, o universo usa de todos esses títulos e de todos esses prazos e coisas como oportunidade de despertar os irmãos encarnados. Pensa, vocês refletem, né? Se vocês param e questionam sobre isso hoje. Mas pode ser que anos atrás, ou tempos atrás, ou até ano passado, por exemplo, pensava de outra forma, pensava que tinha todo sentido ter esses prazos, essas datas e essas coisas. E pode ser que antes nem se ligavam durante todo o ano, mas quando vinha essa data, mexia no coração. Então, é um despertar, é uma oportunidade de despertar. Mas é muita crença limitante, muita. Assim, que cria assim, um padrão de tristeza, de terror, de medo, né? Por exemplo, medo de ir ao local, medo de ir ao cemitério, por exemplo, medo de ir, ou então, mais do que isso, né? Questionamento com Deus, revolta com Deus. E olha a egrégora que você se conecta. É muito diferente de refletir sobre a expansão, sobre o caminhar, sobre o infinito. E até quando você se mantém assim, as pessoas te questionam. Como assim você não está se lamentando nesse dia que era para você se lamentar? Sim, era isso que eu ia falar, porque tem essa cobrança também. Tem a cobrança de da você sociedade. assumir uma postura de você tá, enfim, conectada com a celebração, que você. A pessoa precisa mostrar que ela faz, que ela tem uma reverência, quanto ao ritual. Certo. E as pessoas questionam, né? Mas você não vai, você nunca foi, mas você não. E assim, exige uma argumentação, né? Isso. Então, e é uma argumentação que pode ser ofensiva, porque Isso. você fala, e é perigoso, porque é um posicionamento que às vezes você não quer assumir, porque é uma discussão muito pessoal, é uma postura muito pessoal e é uma discussão meio vã, não é? É justamente isso. Só fica quieto. Cada um faz, né? Respeitar. Se você faz sentido pra você, tudo bem que te respeite. Respeita a minha escolha também. Não estou deixando de amar, não estou deixando de muito pelo contrário. Mas essa é a minha forma e essa é a sua. É engraçado como as pessoas elas não conseguem raciocinar às vezes o que elas mesmas estão falando, né?
Se tu perguntar daquele ente querido dela, ela fala assim, não, mas está num lugar melhor, tá lá bem e tal. Mas chega nesse dia, ela fala assim, vou visitar a morada de fulano, eu vou no local de fulano. Sabe? A própria pessoa que falou que aquela pessoa está num lugar melhor, nesses dias ela fala que vai ali como se ali fosse o local que está. Né? Isso é muito. E não é em relação a uma religião, são várias pessoas de religiões diferentes que pensam assim. São os rituais que são individuais, né? E que precisa caminhar para seguir em frente. O objetivo é esse. Muitas vezes aquele irmão já até reencarnou, já está, ou então nem reencarna mais, mas já está em outro processo. Mas se faz sentido para o seu coração terreno fazer esse ritual, dormir ali, porque te faz se sentir conectado com aquele que se foi, faça. Por isso o autoconhecimento faz com que você reconheça o que faz sentido para o seu coração e respeite isso. Então, eu não vou deixar de ir porque eu acho que é chato, mas eu tenho vontade de ir, mas eu não vou, porque é feio fazer isso. Não, faça o que faz sentido para o seu coração nesses momentos, principalmente. Nesses dias que pede-se algo, se pergunte, né? Como eu faço parte desse ritual? Como eu faço parte? E o que faz sentido para mim nesse dia fazer? De repente faz sentido comprar uma flor e levar lá. Ah não, mas eu vou fazer, senão o que o pessoal da Luz de Maria vai achar que eu fiz isso? Olha isso. O pessoal da Luz de Maria não tem que achar nada. Você que tem que saber o que acolhe o seu coração. E aí, seus guias, mentores, mestres, anjos vão estar junto, onde quer que estejam. Porque tem pessoas que são queimadas, né? Sim, tem pessoas que são queimadas e eu quero que a minha cinza seja jogada em alto mar. Isso. Vai. Aí nunca mais significa que você vai se conectar com aquele irmão que foi. É o simbolismo mesmo. Exato. Falar em cremação, uma vez eu ouvi dizer que, segundo o espiritismo, não sei se é verdade, tem que esperar pelo menos 24 horas para cremar. Existe isso mesmo? Não, 7 dias, né? Não é 7 dias? Mas eles demoram. 24 Mas não tem treino. A cremação. A cremação, 3 dias, né? Você tem A que cremação tem uma horas, data, eles demoram para cremar, não é? Dentro do processo que existe terreno, já não é de uma hora para outra que isso acontece. Não é mesmo. E aí é um prazo suficiente para que, mesmo que seja de forma inconsciente que existe esse prazo, já é o suficiente para o desligamento da água. Mas para o espírito existe esse tempo. Então vamos dizer assim, imagina um irmão que desencarna de forma pegando fogo. Então ele não vai levar da mesma forma porque ele desencarnou pegando fogo? Não. Ele vai ser uma alma perdida porque ele desencarnou pegando fogo? Não. Certo? Isso fez parte da alma dele. Então cabe aos irmãos encarnados a decisão dessa ação com o irmão que se foi, ou principalmente dizer antes, né, que é até melhor, vejam em volta, olhem em volta a necessidade do planeta Terra que ações diferentes aconteçam para o cuidado do planeta Terra. Acho que vocês precisam analisar sobre isso. O universalismo é isso. Certo? E assim, não cabe o julgamento do decidir de uma forma ou de outra. Existem formas de se desfazer da carne. Certo? De forma que dissolva pelo planeta de uma forma ou de outra. E que faça mais sentido para o momento presente. Pronto. Então, se vários rituais que vocês estão trazendo aqui, com
olhando pelo todo, não faz sentido, mas existe e é respeitado, talvez a forma como é todo o ritual de sepultamento e de enterrar, até onde faz sentido ou não. Porque hoje já existem outras formas mais orgânicas de se fazer com a carne. E está tudo bem a forma de decidir. Não é um dogma ou uma crença religiosa decidir de uma forma ou de outra, ou que essa forma da cremação ela é errada. Não, se fosse errada, se fosse só um período, já teria parado. Isso que vocês precisam entender. Continua se existindo e de forma cada vez mais oferecida à população. Então, analisem isso. Vejam a expansão. Os órgãos já são bem menores do que eram antigamente, Exato. mais acessíveis mesmo, né? Mais acessíveis. Por quê? Por espaço. E por Ecologia. ecologia. Porque cremar não é ecológico? Não, porque cremar Ah, sim. É o que eu imaginava que ele estava. Antigamente as pessoas morriam e eram colocadas naquelas fogueiras. Não, isso é na Índia, né? Ainda tem, Tem, né? ainda tem, Aí mas- já são questão de religião, de muitas coisas assim. Na verdade, cada lugar com o seu entendimento, né? O que não dá mais é que alimentem o julgamento da decisão, da forma de partida. Bueno, que não é nem a decisão da forma de partida, não é isso, sobre isso. Falar, né, deixar claro para entes queridos antes, que vocês têm todo esse processo que pode acontecer, de uma escolha, né, de um respeitar, de um honrar, como gostaria que existisse essa despedida. E tudo bem, certo? Agora não cabe a outros terceiros julgar a decisão familiar do que foi feito. Exercícios combinados, conversas como essa, tudo bem de acontecer, né? Enquanto todos vivos em carne. Que aí facilita. Tudo parece que vocês têm que justificar, e tem que justificar, e tem que justificar, né? Tudo tem que justificar. Decisões todas tem que justificar. E assim, não justificar por uma pessoa lá, tem que justificar quase por uma população. É cansativo, né, viver assim. Quanto vocês fazem parte? Daqueles que julgam ou daqueles que são julgados? Os dois, né? Não queremos que Mas eu acho que o fator equilíbrio é você observar sem julgar. Isso. Esse eu acho que é o que a gente pretende alcançar. Observar sim, mas sem julgar. E assim eu vou Difícil. criando as minhas escolhas. Sim. É complicado. Em alguns temas, obviamente, a gente vai se manifestar subjetivamente em algum lugar, alguma coisa, né? Dá um clique, você já fez um julgamento. Mas acho que é essa busca, né? Por exemplo, assim, eu escolho dessa forma. Aí vejo que o lado não escolheu dessa forma. Eu tenho meus argumentos, posso até falar, eu decidi desse jeito, por conta disso, disso e disso. Mas tudo bem, você Mas é muito respeita. estressante a gente ter que sempre estar dando sentido para escolhas nossas que assim, nem são definitivas, né? A gente está sempre Em mudando, movimento, sempre. E o melhor é isso, é eu entender que ontem eu pensava desse jeito, hoje eu penso assim. Tudo bem que você não vai ficar, mas você já tem uma linha de raciocínio, não é assim, não é dizer que, então uma hora eu penso branco, outra hora eu penso preto, não é isso. Tem uma linha de raciocínio. Só que eu tinha conhecimento, que eu sabia era até aqui, agora eu sei um pouquinho mais. Então, se ontem eu te machuquei, desculpa, eu não tinha a noção e eu fiz uma besteira em ter falado desse jeito com você. Porque eu não tinha o pensamento de hoje. E aí? Quem faz isso?
que mais? Posso fazer uma pergunta? Pode. Diretamente fora do que você Tudo bem. falou. Eu recebi uma carta da minha filha, né, aqui na psicografia da Luz Maria, que eu amei, maravilhosa. Aí eu queria só fazer uma pergunta. Então quer dizer que ela não reencarnou? Não quer dizer isso. Quer dizer que para Deus nada é impossível. Isso que quer dizer. Uma vez você eu tinha perguntado, eu não vou receber mais nada. Aí realmente você falou não. Quer dizer que não. Fica mais difícil. Isso. Mas, cartinha linda, tão grata, maravilhosa, eu me esperava. Por isso que para Deus nada é impossível. Foi linda. Para colocar a fé firme no caminhar de que tudo é possível. Tudo. É essa força que precisa entender. Tudo é possível. Então, o que dirá uma resolução de uma briga? Uma implicância, né? Tudo é possível. Tá bom, tá ótimo. Só essa resposta. O que mais? Eu não consigo entender essa lógica. Ótimo. A pessoa, o espírito encarnou, está sendo uma outra personalidade, uma outra pessoa, e é possível mandar uma carta psicografada de quem já foi vida passada? Então, vamos lá. Existem camadas, tá? Do campo da alma que não se dissolve. Então, essa alma, você carrega todas as suas vidas, em partes do seu perispírito. Então, numa necessidade divina, numa misericórdia divina, nos processos das relações interpessoais, interestelares, tudo pode acontecer. Então, uma conexão, ela pode chegar no recado de uma forma mecânica. O recado chega, uma parte da alma se conecta e vem o recado. Pode ser que ela não venha por inteiro passar a mensagem. Pode ser que deixe a mensagem enquanto você estava dormindo. E aí o recado chega da forma que é para chegar. Então, quando está dormindo, tá? Se desconecta, né? Se desconecta assim. E aí tem toda uma preparação. Olha, vai ter uma mensagem. Está precisando. Faça o recado. Está autorizado. Existe a mensagem. É guardado o recado. E o recado chega. Certo? Porque senão, pensa assim. Muitos irmãos que mandam mensagens de muitos anos atrás que se desprenderam do corpo físico. Não significa que esses irmãos ainda não reencarnaram. Mas aquela mãe precisava da mensagem. Que desencarnou quando criança, que desencarnou quando... Ou então, e aí demora o processo. Ou não, ou outros irmãos demoraram muito o processo para conseguir chegar ao ponto de mandar uma mensagem. Mas às vezes a mensagem chega não por mérito daquele que está escrevendo, e sim por mérito daquele que caminha aqui enquanto encarnado. Então a misericórdia divina, ela é vice-versa, vai e volta, né? E claro que o bálsamo chega da mesma forma para aquele que escreveu. Então digamos que vem guardado na camada, se fosse guardado na bolsinha daqueles trabalhadores que estão aqui, chega essa mensagem. E aí quando dorme, recebe toda a ideia do que aconteceu quanto alma. Frequentemente acontece? Não. Isso pode acontecer? Sem dúvida alguma. Essa é a continuidade, né? A continuidade da vida. A vida quanto alma. Porque senão, quantos irmãos não deixariam de se comunicar com aqueles que ainda estão aqui? Porque vocês não sabem o tempo e o prazo de cada um.
Então, por exemplo, pensa, vocês se despediram de determinadas almas há muito tempo, né? Me conta. E aí, significa que você mandava uma mensagem, não encarnou mais? De repente está encarnado e você coloca a intenção. Então, quem decide esse prazo? Mas você está fazendo a intenção para aquela alma que fez parte do seu caminhar. E aí no seu caminhar e no caminhar dessa alma, do propósito de alma, tudo chega, gente. Porque são ondas, então chega a necessidade. Aquele irmão, olha, você está autorizado a deixar uma mensagem. Certo? Se está dormindo é mais fácil. Porque aí isso acontece de forma mais fácil mesmo. Mas isso não significa que da forma acordada não possa acontecer. É muito legal, né? É muito fora da mente terrena. Porque não tem um passo a passo, né, linear do pensamento de que agora está aqui, agora está ali, agora está lá. E o tempo por conta da matéria. relativo lá, né? O tempo não é igual ao nosso. E por conta da matéria, né? A limitação que quanto encarnado a gente sabe que tem. Então não tem como. Mas vocês conseguem se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo? Pelo celular, por exemplo, por uma chamada de vídeo, no telefone, vocês conseguem. Então, isso assim. Então, assim, é possível, tá, nessa encarnação, eu tenho uma linhagem atrás de mim. Eu posso, no meu sono, me comunicar com alguém que faz parte dessa desse meu grupo reencarnatório, que a gente está cumprindo umas missões juntos, mas não está mais no mesmo plano. Mas a gente pode ter essa comunicação através de... Pode, por exemplo, sua tataravó. Você pode estar encarnada como alguém da sua família, mas isso não significa que se você colocar a intenção para ela, se você se conectar, né, você encontra quando o sono pode acontecer, mas isso não significa que essas situações mediúnicas não possam acontecer. Depende muito da força que se tem, do pedido que se tem, da caminhada. Isso é pensar fora da caixa mesmo, porque é o todo, é tudo. Isso eu falo, todo sobre os outros. Acho que para Deus tudo é possível. Vai muito além dos pensamentos das ordens, né? Terrestres, Eu consegui entender um pouco isso por causa desse... Quando a gente começou a ler, no começo da Luz de Maria, sobre os mestres, que eles têm um nome na fraternidade, que eu, Thalita, entendo que é como se fosse o nome da alma, mas eles já vieram em várias roupagens diferentes. Foram pessoas influentes em cada roupagem, influentes que eu digo energeticamente, né, da paz. Em cada roupagem que vieram. Então, nessa casa é mais costume. Se for numa outra casa, vamos falar uma outra encarnação que costume veio, mas que aquela casa acha confortável aquele nome. É que nós trabalhamos com a fraternidade. Isso. Mas se for uma casa espírita e falar algumas das encarnações de costume, não, tipo São Francisco, alguma coisa assim, aqui é a casa São Francisco, entendeu? E nós falamos da mesma energia. Ou qualquer outra. E outra casa pode falar de outra. E às vezes até o jeito de escrever pode mudar na fala, porque é de acordo com a encarnação. Isso. Não é? É. Tipo, é um jeito... Entendi. Pense no que já trouxeram várias vezes aqui sobre uma energia das religiões denominadas diferentes. A roupagem não são aceitas em outras religiões. E aí pode ter roupagem. Lembre que é de cima para baixo mesmo. Então, determinadas almas podem estar na roupagem mais densa. Mas aquela alma densa que está ali no trabalho, no desenvolvimento mesmo, que faz ali, talvez não consiga fazer o caminho contrário ainda, né? Porque ainda está ali naquele limite. Então, dentro de um trabalho de determinadas energias, tem trabalhadores de níveis
mais elevados que se vestem de determinada roupagem para estar ali, e outros que são realmente dessa roupagem que estão no desenvolvimento. Não cabe ninguém estar ali julgando para entender qual que é, quem é quem. E sim, todo esse sentir, quando você vai no local, você consegue entender cada vez mais, ouvindo o seu coração, se faz sentido para você estar ali naquele meio ou não. Né? Uma vez no meio do estudo, que a Mirella, que a gente estudava, ele falou, se viesse a linha médica que frequenta essa casa, no centro espírita, se eles viessem com a roupagem de pretos velhos, muitos iam julgar. Então eles vêm com uma roupagem tipo, isso é um absurdo, isso é de um médico, mas absurdo. Quando esse moço questionou a gente que estava estudando, falou, vocês gostam, né, da roupagem de médico que vem aqui, e se eles aparecessem de pretos velhos? Aí já gera aquele da crença, gerava aquele da crença, do medo. Mas é a mesma energia e vocês não sabem, eles só mudam de roupagem pelo não julgamento. Assim, não é generalizado. Sim, mas exemplos, né? Porque o que é um absurdo? Não é um absurdo a roupagem, não é sobre isso. Porque é muito pro encarnado, pra essa egrégora que se forma, já conversamos bastante sobre isso. Mas é um absurdo o encarnado não aceitar a ajuda. Seja de quem for, né? O trabalhador da luz tem um chefe só, um chefe. E um chefe que nem tem roupagem, que é luz pura. E aí o encarnado vai definir qual é a roupagem do irmão que chega do mundo sutil. Tem algum sentido isso? Porque não faz nem sentido essa frase. Não é isso. Então, assim, se você é essa pessoa, se questione. Nossa, olha que eu estou tentando julgar, eu estou julgando o irmão que vem para ajudar. O irmão não, a alma, a luz que vem para ajudar. A luz. Todos os irmãos que chegam para ajudar são luz. Não importa o nível de alma que ele está. O que importa é que ele está se fazendo presente para ajudar. Ajudar na expansão, ajudar no acolhimento dos corações. Que as pessoas Receba, né? receba, entendeu? Se entregue, abre o coração, receba isso. Juntando todas as informações, voltando lá para o cemitério, falando de todos os trabalhadores, eu li muito dos Exus trabalham nos cemitérios. Tá. E eu gostaria de entender um pouco esse trabalho dos Exus, principalmente num dia como finados, né, que tem mais almas, tem mais gente ali envolvida naquele local específico. Tá. É justamente para proteger a verdade sobre as almas. Então, se for irmãos da não-luz querer incentivar, né, ou atrapalhar o pensamento com base na entrega da egrégora dos irmãos que se conectam lá na lamentação e tal, os Exus, eles são os principais protetores da galera da luz. Como missão de alma, uma história que eles fizeram, né, no caminhar das almas dele, para eles estarem ali, não só ali, em muitos locais. Porque se a gente pensar em desenvolvimento de alma, tanto aquela pessoa que está ali, porque muita gente vai ali na lamentação da tristeza, o encarnado, e aí também ele pode estimular o desencarnado, depende dos pensamentos que ele for ali, né? Dá para estimular também o desencarnado a não evoluir, a se culpar mais ainda. Se tem um sentimento de culpa, você vai ali e você reclama e você faz mais coisas. Né, o que existe até deles é uma grande honra ter essa posição. É uma grande honra estar em locais não vistos ou não respeitados pela mente terrena, para encaminhar e para proteger toda aquela alma, né, no caminho da luz. Dá vontade de chorar? Me deu vontade de chorar. Eles são muito trabalhadores. Não, tipo, de emoção. Muito forte. Você falou isso, me deu As vontade de chorar. Exu como se fosse uma coisa Eu, da luz. antigamente eu escutava, eu Né? tinha esse sentimento. Hoje em dia A intenção eu por tive trás muita da vergonha. ação
é da alma encarnada. E aí coloca o nome daquele trabalhador da não-luz, o nome desse. Exu. Então, o trabalhador da luz. Verdadeiro trabalhador da luz. Se tem uma nomenclatura e não é trabalhador da luz, não é. Não é Exu. Trabalhador da luz. Estão ali. Quando estiver numa rua escura, chame. Se estiver com medo numa rua escura, principalmente em determinados locais, você pode ter certeza que tem trabalhador da luz. É isso. Com honra, com força e com garra, são os primeiros a proteger. Isso é honrar, isso é respeitar. Profundo hoje, hein? Vários assuntos. Quem mais? Muito legal, é isso. Precisa trazer, né? Muita coisa para refletir durante a semana dos assuntos de hoje. Mais alguma coisa? Alguma dúvida, Iná? Nossa, tem de Iná aqui hoje pela primeira vez. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Faz mal, de repente, você manter as cinzas de uma pessoa que já desencarnou na tua casa? Não. Não. Depende do que você cultua no seu coração. Isso não significa que a alma vai ficar ali porque a cinza tá Não, ali. eu sei, né? Certo? Não significa que vai... Por isso depende muito. Depende muito do que você cultua pelo fato da cinza estar no local. É o ritual que você faz. É, exatamente. Isso. Mas não significa que faz mal. Então a intenção é de acalento, é de... né? Ou é de... Como é que se fala a palavra? Ou é de apego. Acalento ou apego? Então esse questionamento dá a resposta. É isso. Mas não tem nada a ver assim de. Tenho medo de ficar ali porque assim. Exatamente. Não tem nada a ver. Não. Então é aí que se cria toda uma história, que então não pode chegar perto do cemitério, porque então tem um monte de alma penada. Exato. Mas a minha família não é. Mas a família de todas as outras pessoas são. Né? Eu posso ir para cultuar a minha família, mas todas as outras são almas que vão me isso. Olha a mente, né? A limitação está na mente, né? E aí, quando a gente alimenta isso, aí existem irmãos que incentivam esse pensamento. Ok, pensa desse jeito, limita, bloqueia, segrega. Quanto mais segregar, menos pensa no universalismo. Então, menos expande. Então não tem um local físico em que tenha uma energia mais densa. É a sua energia que aproxima ou não. Não, existem egrégoras que se formam. E egrégoras, elas são cultuadas. Só que elas são fortalecidas diariamente por encarnados. Então, quanto mais despertos no sentido de pensamentos de que isso não faz sentido, menos força a egrégora se tem de densidade. Certo. Então, esse é o caminho. Mas isso é a força de apenas uma pessoa ou é um grupo de pessoas encarnadas que cria a egrégora? A egrégora é uma energia forte, Isso, é uma camada energética. Tá. Uma pessoa tem a força e ela vai sendo cultuada por várias pessoas. Podem elas nunca se encontrar. Mas se eu tenho esse pensamento, eu faço parte dessa egrégora. Então, quando eu mudo o pensamento, eu mudo a minha conexão com a egrégora. Eu vou para outra egrégora, da galera que pensa de outro jeito.
E esse eu mudo de novo, vou me conectando. Cada assunto, né? Que o nosso corpo ele tem vários fiozinhos de várias egrégoras conectadas. Então eu posso estar fisicamente perto de pessoas que estão com uma energia mais densa, mas se eu não estiver, eu consigo... Isso, aí é a dosagem. Porque aí é aquilo que falamos bastante por exemplo, numa situação que eu estou ok, aí eu preciso responder. Melhor é, eu vou responder e sair correndo. Porque é muito mais fácil eu entrar naquela onda ali do que eu permanecer aqui. Porque dá pra perceber que a egrégora tá outra. Quanto mais essa dosagem, você vai ficar analisando tudo. Começa a analisar pra você ver o quanto que você faz parte de egrégoras que você não gostaria de fazer. Né? Medo de uma doença, por exemplo, começam a falar de uma doença nova. Vai entrando todo mundo naquela, nossa, vai ter essa doença, vai ter essa doença. É uma egrégora que se forma. É uma egrégora que se cria todo dia. Se cria, depois se alimenta. Então pensa no medo como um todo. Não é, né? Então, o medo ele abre portas, tá? Ele protege, ok? Mas ele comanda a sua vida? Ele faz parte de tudo. E aí, como que você tem noção disso? Se toda situação você tem uma justificativa. Que não, mas eu estou protegendo. Não, eu estou protegendo. A alma tem anjo da guarda, cada um. Tem coisas que a alma precisa acontecer. Claro que você não vai deixar, né, determinadas coisas, mas a própria alma encarnada tem a noção de pertencimento, tem a noção do que fazer e do que não fazer. E lida com as consequências também de coisas que fez que não eram para fazer. E o caminho de toda a alma. O que mais? Mais alguma pergunta? Conta pra caramba. Muito bem, então. Vamos indo. Que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e fé. Quando fala-se de universalismo, não se fala de não acreditar, muito pelo contrário, se fala em acreditar em tudo, todos, dependendo da intenção, do que vem. O amor é um só, o chefe é um só, e o respeitar as diferenças é a lei maior de tudo isso. Respeitar as diferenças é falar sobre amor, é amar, é ser fraterno, né? Fraternidade. É isso. Quem faz uma prece? Vamos agradecendo mais essa noite. Uma noite de acalanto, de aconchego. Todos pudemos receber bálsamos em nossos corações. Essas informações reverberem cada um de nós. As sementinhas tenham sido plantadas, possam ser colhidas e assim novas ideias, novos pensamentos possam germinar. Agradecer a todos os irmãos que estiveram trabalhando essa noite. Agradecer a toda a fraternidade humana pela ajuda que nos é oferecida. Paz e luz, meus irmãos. Somos todos um.